Imagina acordar um dia com todos os seus movimentos. Levantar da cama, tomar banho, caminhar até a cozinha, preparar um café. Coisas que você faz no piloto automático, sem pensar. Agora imagina perder tudo isso num único segundo. Um acidente, uma queda, um mergulho errado. E de repente as pernas param, os braços param, o corpo inteiro para. E a medicina olha para você e diz que não tem nada a fazer. Por décadas, esse foi o veredicto final para quem sofria uma lesão medular grave. Mas uma mulher no Rio de Janeiro decidiu que não aceitava esse veredicto. E durante 30 anos, dentro de um laboratório da UFRJ, ela trabalhou, pesquisou, errou, recomeçou e construiu algo que o mundo nunca tinha visto. Hoje, graças ao trabalho dela, 6 tetraplégicos voltaram a andar. Esse vídeo conta a história de Tatiana Sampaio, a cientista brasileira que pode ter dado à humanidade a maior descoberta médica do século. Fica comigo até o final, porque essa história vai te provar que 30 anos de persistência podem mudar o mundo. E se você ainda não é inscrito nesse canal, aperta o botão vermelho agora. Aqui a gente conta histórias que importam de verdade. Não deixa passar. Vamos começar. Antes de falar sobre Tatiana, a gente precisa entender o problema que ela resolveu. Porque só assim você vai entender o tamanho do que ela fez. A medula espinhal é a estrada principal do seu corpo. É por onde o cérebro manda todas as ordens para os seus membros. Quer mover o braço? O sinal sai do cérebro, percorre a medula e chega até o músculo. É uma comunicação constante, invisível, silenciosa. Quando a medula sofre uma lesão grave, essa estrada é bloqueada. Os sinais do cérebro não conseguem mais passar, e o resultado é a paralisia. A parte cruel é a seguinte: os neurônios, as células que compõem a medula, não morrem todos de uma vez. Muitos sobrevivem ao trauma. O problema é que a ligação entre eles é destruída. As pontes que conectam um neurônio ao outro, chamadas de axônios, são rompidas. E sem essas pontes, a comunicação não acontece. Durante décadas, a ciência tentou reconstruir essas pontes. E durante décadas, falhou. Até que Tatiana Sampaio chegou com uma ideia diferente. Tatiana Lobo Coelho de Sampaio é bióloga, professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, chefe do Laboratório de Biologia da Matriz Extracelular, na mesma universidade onde se formou, fez mestrado e doutorado. Ela não veio de família rica, não tinha acesso a um laboratório de última geração, não tinha financiamento milionário, tinha curiosidade, tinha determinação e tinha uma proteína, a laminina. A laminina é uma proteína natural, presente no corpo humano desde a fase embrionária. Ela faz parte da matriz extracelular, a espécie de andaime que estrutura os tecidos do corpo. E durante o desenvolvimento do ser humano, ainda no útero, ela tem um papel fundamental: ajudar os neurônios a crescerem, a migrarem, a se conectarem. A Tatiana passou anos estudando a laminina, e em determinado momento ela teve um insight que mudaria tudo. E se fosse possível criar uma versão sintética dessa proteína? Uma versão que pudesse ser injetada diretamente na medula lesionada e que agisse como uma ponte, ajudando os axônios rompidos a se reconectarem? Esse foi o começo da polilaminina. Polilaminina. O nome pode parecer complicado, mas o conceito é quase poético. Tatiana e sua equipe conseguiram extrair a laminina de placentas humanas. E então, usando técnicas de laboratório, eles transformaram essa proteína numa rede, numa estrutura polimerizada, muito mais estável e eficaz do que a proteína isolada. Essa rede, quando injetada na medula espinhal lesionada, age como um andaime biológico. Ela preenche os espaços onde os axônios foram rompidos. Ela oferece uma estrutura para que os neurônios sobreviventes possam crescer, se estender e se reconectar. É como reconstruir uma ponte destruída. A polilaminina não substitui os neurônios mortos. Ela cria as condições para que os neurônios que sobreviveram ao trauma possam fazer uma nova ligação. E tem um detalhe fundamental: ela precisa ser aplicada em até 72 horas após a lesão. Isso porque nos primeiros 3 dias, o organismo ainda não formou a cicatriz definitiva na medula. Depois desse prazo, uma barreira de fibrose se instala, e a polilaminina não consegue atravessá-la. Janela de 72 horas. Esse é o tempo que faz toda a diferença entre a esperança e o veredicto definitivo. Durante anos, os experimentos aconteceram em animais. Ratos e cães com lesão medular receberam a polilaminina e começaram a recuperar movimentos. Os resultados eram promissores, mas a ciência exige mais. Muito mais. Então chegou o momento de testar em humanos. O primeiro estudo piloto foi realizado com 8 pessoas que tinham perdido completamente a capacidade motora. Lesão medular total, sem perspectiva de recuperação.
Após receberem a polilaminina e passarem por sessões intensivas de fisioterapia, todos os 8 apresentaram algum tipo de melhora, variando de pequenas contrações musculares até casos de recuperação de marcha. 8 de 8. Nenhum deles estava esperando recuperar qualquer movimento. E todos eles responderam ao tratamento. Ei, se você está aprendendo algo novo aqui, faz um favor enorme para esse canal agora. Deixa o seu like no vídeo. Esse gesto simples ajuda a gente a chegar em mais pessoas com conteúdo como esse. E comenta aqui embaixo. Você já tinha ouvido falar da Tatiana Sampaio antes desse vídeo? Quero saber. Em 2026, os casos começaram a chamar a atenção do Brasil inteiro. Vamos falar de cada um dos casos que viralizaram. O primeiro caso que chocou o país foi o de um jovem de 24 anos do Espírito Santo chamado Vinícius Brito. Ele estava curtindo uma cachoeira em Santa Leopoldina, mergulhou, bateu a cabeça numa pedra e saiu da água sem conseguir mover as pernas. Foi levado de helicóptero para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência de Vitória, com lesão medular grave. A equipe médica, sabendo da janela de 72 horas, correu para conseguir a polilaminina. O medicamento foi aplicado no dia 6 de janeiro, e em menos de 24 horas já havia sinais de melhora, o que surpreendeu até os médicos responsáveis pelo caso. Semanas depois, Vinícius publicou um vídeo nas redes sociais que emocionou o Brasil inteiro. Ele estava numa sessão de eletroestimulação funcional, e as pernas começavam a responder. A imagem de um jovem que estava destinado à cadeira de rodas movendo as pernas se espalharam pelo Brasil em questão de horas. E Vinícius não foi o único. Em Goiânia, um homem entre 40 e 50 anos, tetraplégico após um acidente, recebeu a polilaminina em 14 de janeiro de 2026, no Centro Estadual de Reabilitação e Readaptação, depois de conseguir autorização judicial. Após o procedimento, ele apresentou ganhos sensoriais que não existiam antes do tratamento. Em outro caso que viralizou, a nutricionista Flávia Bueno sofreu um acidente em janeiro de 2026. Recebeu a polilaminina mediante autorização judicial e, dias depois, a família relatou movimentos no braço direito que não existiam antes da aplicação. São histórias de gente comum. Gente que acordou num dia normal, sofreu um acidente em segundos e foi colocada diante do pior diagnóstico que existe. E que encontraram numa proteína, criada num laboratório carioca por uma bióloga de 50 e poucos anos, a única esperança real que a medicina moderna oferecia. Mas é importante ser honesto com você sobre o que a ciência diz. A polilaminina ainda não é um remédio aprovado. Ainda não. Os resultados que a gente está vendo são reais, são emocionantes e têm base científica sólida. Mas a ciência exige um processo longo, rigoroso e necessário para confirmar se um tratamento funciona de verdade, se é seguro e se os benefícios superam os riscos. A Anvisa aprovou em janeiro de 2026 o início do primeiro estudo clínico oficial com a polilaminina. A fase 1 vai testar a substância em 5 pacientes, com idades entre 18 e 72 anos, que sofreram lesão medular torácica completa. O objetivo é verificar a segurança da substância. Se essa fase der certo, vem a fase 2, que testa a eficácia, e depois a fase 3, que confirma os resultados em larga escala. Se tudo correr bem, a polilaminina pode estar disponível de forma oficial em até 5 anos. 5 anos parece muito tempo, mas é exatamente o tempo que a ciência responsável exige, e Tatiana Sampaio sabe disso melhor do que ninguém. Em entrevistas, ela foi direta. Não tenho dúvidas sobre o potencial da polilaminina, mas precisamos do estudo clínico para provar o que eu já vi acontecer. 30 anos de pesquisa falam muito mais do que qualquer hype das redes sociais. E por falar em 30 anos, vamos falar sobre o que é passar 3 décadas acreditando em algo que o mundo não acreditava. Tatiana começou sua pesquisa com a laminina na UFRJ em meados dos anos 90. Nessa época, a ideia de usar proteínas extraídas de placenta para regenerar medula espinhal era vista com ceticismo. Financiamento era escasso. Reconhecimento, menos ainda. Mas ela continuou. Ano após ano, experimento após experimento, publicação após publicação. Ela e sua equipe foram construindo, tijolo por tijolo, a base científica que hoje sustenta a polilaminina. Ela fez pós-doutorado na Universidade de Illinois, nos Estados Unidos, e na Universidade de Erlangen-Nuremberg, na Alemanha. Voltou para o Brasil. Poderia ter ficado fora. Poderia ter construído uma carreira em laboratórios com muito mais recursos. Mas voltou para o UFRJ. Voltou para o seu laboratório. E continuou. O Brasil costuma não valorizar seus cientistas enquanto eles trabalham. A gente só percebe o que tem quando o mundo começa a apontar. E o mundo já começou a apontar. O nome de Tatiana Sampaio circula em discussões sobre o Nobel de Medicina. Não como especulação leviana, mas como possibilidade real,
considerada por pesquisadores e veículos especializados no mundo inteiro. Uma bióloga brasileira. De uma universidade pública federal. Com financiamento da CAPES, o órgão brasileiro de fomento à pesquisa. Candidata ao maior prêmio científico do planeta. Tem um detalhe nessa história que precisa ser dito em voz alta. Tudo que Tatiana Sampaio construiu foi feito dentro de uma universidade pública brasileira, a UFRJ, com recursos públicos, com bolsistas da CAPES. A polilaminina é um produto da ciência pública brasileira. Isso importa. Importa muito. Porque em tempos onde se debate o valor das universidades públicas, onde pesquisa básica é questionada como gasto, onde cientistas são descreditados, uma mulher numa Universidade Federal do Rio de Janeiro passou 30 anos construindo algo que pode mudar a medicina mundial. É o tipo de história que deveria ser ensinada nas escolas. O tipo de história que deveria dominar os telejornais. O tipo de história que faz você olhar diferente para a ciência, para o investimento público em pesquisa, e para o que o Brasil é capaz de produzir quando dá condições para isso. Antes do final, a gente precisa falar sobre a molécula que ficou conhecida como a molécula de Deus. Quando imagens da polilaminina foram divulgadas nas redes sociais, as pessoas ficaram impactadas com o formato da estrutura proteica. Ela tem a forma de uma cruz. E por isso, espontaneamente, internautas começaram a chamá-la de molécula de Deus. Tatiana Sampaio, que é cientista e não vai usar esse termo em seus artigos, não escondeu a emoção ao falar sobre o impacto do seu trabalho nas pessoas. Ver famílias chorando. Ver pacientes que nunca imaginariam se mover voltando a sentir o toque de alguém. Ver a esperança tomar o lugar da desesperança. Isso é o que acontece quando a ciência se encontra com a humanidade. E é isso que Tatiana Sampaio fez. Então deixa eu te fazer uma pergunta antes de fechar esse vídeo. Você já parou para pensar no que acontece nos laboratórios das universidades públicas brasileiras enquanto você dorme? Tatiana Sampaio ficou acordada muitas noites nas últimas 3 décadas, olhando para microscópios, relendo artigos, refazendo experimentos, acreditando quando o mundo não acreditava. E hoje, um jovem de 24 anos no Espírito Santo move as pernas que a medicina havia dado como perdidas. Hoje, um tetraplégico em Goiás sente coisas que não sentia antes. Hoje, a medicina do mundo inteiro olha para uma universidade pública no Rio de Janeiro e reconhece que algo extraordinário está acontecendo ali. Esse é o Brasil que a gente não vê na televisão, mas é o Brasil que existe, que trabalha, que cria, que salva vidas. Se esse vídeo te tocou, te inspirou, ou simplesmente te fez aprender algo novo hoje, faz uma coisa agora. Clica no like. Compartilha com alguém que precisa ver essa história. E se inscreve no canal se você ainda não fez isso. Porque a gente continua trazendo histórias assim. Histórias que provam que o mundo é muito maior, muito mais bonito e muito mais surpreendente do que a gente imagina. E comenta aqui embaixo. Me conta, o que você sentiu quando ouviu a história de Tatiana Sampaio? E na sua opinião, o Brasil valoriza suficientemente os seus cientistas? Escreve aí. Quero ler cada comentário. Obrigado por ficar até aqui. Até o próximo vídeo.